vocês? Sejam todos bem-vindos. Mais uma aula sobre geometria analítica. E hoje estudaremos as posições relativas entre reta e circunferência. Vamos aqui para o quadro. Aqui nós temos uma circunferência de centro C e temos uma reta S. A distância do ponto, que é o centro, à reta, eu chamei de D. Perceba que essa distância é maior que a medida do raio da circunferência, que aqui está destacado de vermelho. Quando a distância do centro à reta for maior que a medida do raio, a reta ela é externa à circunferência. Ela está fora da circunferência, beleza? No segundo caso, nós temos o centro da circunferência, aqui a reta S e aqui a distância do ponto à reta, representada aqui pela letra D. Perceba que essa distância, ela possui a mesma medida que o raio da circunferência. Distância do centro à reta S é igual à medida do raio. Quando isso acontecer, a reta S, ela vai tocar a circunferência em um único ponto, ou seja, ela tangencia a circunferência. Por isso que ela é chamada de reta tangente, beleza? E no último caso, nós temos aqui a reta S, aqui nós temos o centro da circunferência. Observe que a distância do ponto à reta é menor que a medida do raio da circunferência, certo? D do centro, a reta S, é menor que o raio. Neste caso, a reta toca a circunferência em dois pontos distintos e chamamos essa reta de reta secante, ok? Então, aqui nós temos as três possíveis posições para relacionar uma reta com uma circunferência. Nós devemos observar a distância do centro à reta e conferir com a medida do raio. Se essa distância for maior que o raio, a reta é externa. Se a distância for igual com a medida do raio, a reta é tangente. E se a distância for menor que a medida do raio, a reta é secante, ok? E aqui nós temos a fórmula para calcular a distância de um ponto, que é o centro da circunferência, a uma reta, certo? Aqui nós temos a fórmula, que inclusive nós já trabalhamos aqui no canal, está na nossa playlist. Se você perdeu, dá uma passadinha lá, que vale a pena conferir a aula sobre esta fórmula, ok? Vamos agora fazer alguns exercícios. Na primeira questão, qual é a posição da reta S, 2x mais y menos 1 igual a 0, e a circunferência x menos 4 ao quadrado mais y mais 2 ao quadrado igual a 5. Bom, eu quero saber qual dessas três posições nós vamos relacionar esta reta com a circunferência. Então, primeiramente, eu devo calcular o centro da circunferência e a medida do raio. Como essa circunferência está na sua forma reduzida, é fácil para encontrar as coordenadas do centro, certo? Nós vamos olhar para esse valor que fica após o x e após o y e trocar o sinal. Então, aqui no x nós temos 4 e no y nós temos menos 2, certo? Essas são as coordenadas do centro da circunferência. E a medida do raio, certo? Nós temos r ao quadrado é igual a 5. Portanto, o r é igual, trocando aqui a potenciação pela radiciação, nós temos que a medida do raio é igual à raiz quadrada de 5. Nós vamos guardar esse valor que no final iremos precisar dele, ok? O que nós precisamos agora para colocar aqui na fórmula? Nós precisamos saber quais são os valores do A, do B e do C, e do X e do Y. Os valores do A, do B e do C são os coeficientes da equação da reta. Então, aqui está, certo? Nós vamos chamar esse 2 aqui, representa o A, o coeficiente do B aqui, que é 1,
vai ser o B, e esse coeficiente aqui, independente, representa o C. As coordenadas do centro aqui é o X e o Y. Pronto, tendo todos os valores, vamos colocar na fórmula, certo? Vamos fazer aqui direto. Distância é igual, vamos colocar o módulo, olha só aqui na fórmula, A vezes X. Quem é o A? É o 2. 2 vezes, quem é o X? É o X do ponto, que é 4. Mais B vezes Y, quem é o B? É o 1, que está aqui. Vezes o Y, quem é o Y? É o menos 2, que é o Y do ponto, certo? Mais o C é da reta, então é menos 1, certo? Vamos fechar aqui o módulo, lembrando que nós precisamos colocar o módulo porque se refere à distância, e distância necessariamente precisa ser positiva. No denominador nós temos A ao quadrado mais B ao quadrado dentro da raiz. Quem é o A? É o 2, então aqui nós temos 2 ao quadrado, mais o B é 1 ao quadrado, ok? Vamos agora resolver aqui as operações. 2 vezes 4 dá 8, mais por menos menos, 1 vezes 2 dá 2, e aqui o 1 vai ficar negativo. No denominador nós temos 2 ao quadrado 4, mais 1 ao quadrado é 1. Beleza. Distância é igual 8 menos 2 dá 6, 6 menos 1, 5. Positivo. Então, já posso eliminar aqui o módulo, já deu positivo. E aqui nós temos raiz quadrada de 5, ok? Não podemos concluir aqui, porque o denominador é um número irracional. Então, nós vamos usar aqui o processo da racionalização. Repete, a raiz quadrada no numerador e no denominador, certo? Multiplicando aqui, nós temos 5 vezes a raiz de 5, dá 5 raiz de 5. E no denominador, nós temos raiz de 5 vezes raiz de 5. Bom, quando nós temos duas raízes iguais multiplicando, o resultado é o próprio radicando. Então, aqui fazendo direto, eu vou botar 5, né? 5 vezes 5 vai dar raiz quadrada de 25, que é igual a 5, ok? Então, aqui eu posso simplificar esse 5 com esse, sobrou o quê? Raiz quadrada de 5, beleza? Então, essa é a distância do centro dessa circunferência a esta reta. Agora, vamos conferir. Observe que o raio foi raiz quadrada do 5. A distância também encontramos raiz quadrada do 5, certo? Então, a distância do centro à reta S foi igual com a medida do raio, certo? Vou até substituir aqui, ó. Nós encontramos raiz quadrada do 5 e o raio também é raiz quadrada do 5. Então, quando essa distância foi igual com o raio, nós sabemos que a reta ela é tangente. Então, a resposta aqui é que esta reta, com relação a esta circunferência, ela é tangente. Beleza? Então, aqui está respondido. Eu vou responder essa mesma questão usando outra maneira, certo? Aqui nós temos a solução 1, que eu usei a fórmula. Vou responder agora na solução 2, sem a fórmula. Veja só, nós vamos usar nessa solução 2 o processo da interseção entre a reta e a circunferência. Veja que a reta é uma equação de primeiro grau. O expoente do x e do y é 1. A circunferência é uma equação de segundo grau. Quando eu resolver aqui os produtos notáveis, eu vou encontrar x ao quadrado e y ao quadrado, certo? Montando um sistema com uma equação de primeiro grau e uma de segundo grau, nós iremos encontrar uma outra equação de segundo grau, certo? E a quantidade de raízes que uma equação de segundo grau possui depende do valor do discriminante, que nós chamamos de delta. Vocês devem ter estudado isso no 9º ano, certo? Mas vamos relembrar aqui, nessa observação. Quando o delta for menor do que zero, a equação ela não possui nenhuma raiz, certo? Então,
interseção entre a reta e a circunferência. Elas não vão se tocar. Neste caso, a reta ela é externa. Recai aqui ao primeiro exemplo. Olha só, não tem interseção, não tem ponto em comum entre a reta e a circunferência, por isso que ela é externa, beleza? Quando o delta da equação do segundo grau for igual a zero, a equação possui duas raízes iguais, que estão localizadas no mesmo ponto. Então, neste caso, a interseção entre a reta e a circunferência é um único ponto, certo? Então, a reta, ela é chamada de tangente, que é este caso. Está aqui o ponto comum entre a reta e a circunferência. E quando o delta for maior do que zero, a equação possui duas raízes diferentes. Neste caso, a reta vai tocar a circunferência em dois pontos distintos, beleza? Então, ela é chamada de reta secante, certo? Então, nessa segunda opção para verificar a posição entre reta e circunferência, nós devemos encontrar uma equação do segundo grau e calcular o valor do seu delta e conferir com uma das três situações, beleza? Como vamos encontrar aqui uma equação do segundo grau? Nós vamos substituir a equação da reta na equação da circunferência, certo? Eu vou escrever aqui a equação da reta, é 2x mais y menos 1 igual a zero. Bom, observe esta equação da reta e isole a incógnita mais simples, que possui o coeficiente menor. Nesse caso aqui, o y, certo? Porque o coeficiente dele é 1. Então, dê preferência sempre para quem tem o coeficiente 1. Deixando ele aqui no primeiro membro, eu vou jogar o 2x e o menos 1 para o segundo membro. O 2x vem negativo e o 1 vem positivo. Pronto. Então, o y é igual a menos 2x mais 1. O que eu vou fazer agora? Eu vou substituir o valor desse x aqui na equação da circunferência. Vou repetir ela aqui. É x menos 4 ao quadrado mais y mais 2 ao quadrado igual a 5. Ok. Aqui nós vamos resolver os produtos notáveis, né? O quadrado do primeiro é x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, vai dar 8x, mais o quadrado do segundo, 4 ao quadrado, 16. Ok. Vamos para o segundo parênteses. Apareceu o y, mas quem é o valor do y? É menos 2x mais 1. Então, vamos substituir. Menos 2x mais 1, e aqui nós temos o mais 2 elevado ao quadrado igual a 5. Ok, vamos repetir aqui a primeira parte. E aqui no parênteses ainda não é possível fazer os produtos notáveis, porque nós temos três termos. Vamos reduzir. Eu vou repetir o menos 2x, e esses dois aqui, ó, dá para juntar. Vai ser igual a 3 elevado ao quadrado igual a 5, ok? Vamos repetir novamente aqui a primeira parte. Agora aqui dá para fazer os produtos notáveis. Ó, o quadrado do primeiro termo, menos 2x elevado ao quadrado, vai ficar positivo, certo? Vai ficar 4x ao quadrado. Agora vamos multiplicar o 2 pelo primeiro termo e pelo segundo termo. 2 vezes 2x dá 4x. Vezes 3, nós temos 12x negativo, certo? Menos por mais, menos. Mais o quadrado do segundo termo. 3 ao quadrado, 9. Vamos trazer logo o 5 para cá. Ele vem negativo, igual a 0. Ok, agora vamos juntar os termos semelhantes. 1x ao quadrado mais 4x ao quadrado, temos 5x ao quadrado. Menos 8x com menos 12x dá menos 20x. 16 com mais 9, 25. Menos 5, vamos encontrar 20 positivo igual a 0. Aqui está a nossa equação do segundo grau. E ainda dá para ser simplificada por 5, certo? Todos os
coeficientes aqui são divisíveis por 5. Aqui nós vamos encontrar x ao quadrado menos 20x dividido para 5 dá 4x e aqui vai ser igual a 4. Pronto. Aqui está a nossa equação do segundo grau. O que nós vamos fazer agora? Calcular o valor do delta e conferir com um dos casos. Vamos lá. Delta. A fórmula do delta. B ao quadrado menos 4AC. Certo? Vamos só substituir aqui. Quem é o valor do B é menos 4. Então, temos menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes quem é o A é 1 e quem é o C, 4. Delta é igual, menos 4 ao quadrado, 16, menos, aqui também vai dar 16, certo? Logo, o valor do delta é igual a 0. Olha só, quando o delta for igual a 0, isso quer dizer que a equação possui duas raízes iguais, ou seja, estão localizadas no mesmo ponto. Portanto, a reta ela é tangente, certo? E nós já sabíamos, aqui está respondido. Então, aqui a reta ela é tangente. Beleza, gente? Então, aqui nós temos duas maneiras diferentes para verificar a posição de uma reta a uma circunferência. Na primeira solução, usando a fórmula da distância do ponto à reta, e na segunda solução, usando a equação do segundo grau. Vamos fazer mais um exemplo para fortalecer o entendimento. Só vou apagar o quadro, já estou de volta. Vamos agora para o nosso segundo exemplo. Qual é a posição da reta S menos x mais y menos 3 igual a 0 e a circunferência x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x menos 4y mais 1 igual a 0. Perceba que a equação dessa circunferência está na forma geral, certo? Para calcular essa distância, usando aqui a fórmula, nós temos que descobrir as coordenadas do centro dessa circunferência, a medida do raio, e em seguida calcular essa distância do ponto, que é o centro, a esta reta, e conferir com a medida do raio, certo? Vai dar um trabalhão. Então, neste caso, eu vou preferir usar aquela situação 2, que é usando a equação do segundo grau, certo? Observe que na equação da reta, nós temos o coeficiente do y é 1 e do x é menos 1. Então, dá para fazer de boa, certo? Eu vou repetir a equação da reta aqui e vou isolar uma de suas incógnitas. Pode ser o x ou o y. Eu vou preferir o y, que ele já é positivo. Então, eu vou deixar ele aqui no primeiro membro. Manda o x para lá, ele vem positivo, e o 3 também, certo? Então, o y é igual a x mais 3. Esse valor eu vou substituir agora na equação da circunferência, certo? Olha só, dá para fazer direto. O x ao quadrado, repete, mais y ao quadrado. Quem é o y? É x mais 3. Então, vai ficar x mais 3 menos 2x menos 4 vezes o y. Quem é o y? X mais 3 mais 1 igual a 0, ok? Vamos resolver aqui esses produtos notáveis, o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, menos 2x, e aqui multiplicando nós temos 4x menos 12 mais 1 igual a 0. Juntando os termos semelhantes, aqui vamos encontrar 2x ao quadrado, 6x menos 2 dá 4, 4 menos 4, 0. Olha só, o B já não existe. 9 com mais 1 daqui dá 10, 10 menos 12, menos 2 igual a 0. Ok? Uma equação de segundo grau incompleta, que nós podemos simplificar por 2. Vai ser x ao quadrado menos 1 igual a 0. Beleza? Aqui nós temos a equação. Vamos agora só calcular o valor do delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac.
Vamos substituir, quem é o b desta equação? É 0. 0 ao quadrado, menos 4 vezes. Quem é o a? É 1. E quem é o c? É menos 1. Portanto, o delta vai ser igual a 0 ao quadrado dá 0. Aqui vai ficar 4 positivo. Olha só, o delta é igual a 4. Maior do que 0, certo? Portanto, a reta, essa reta S, ela é secante a essa circunferência, certo? Ela vai tocar em 2 pontos distintos. Então, aqui a relação, a posição, é que esta reta, ela é secante. Ok, gente? Espero ter ajudado vocês. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like e se inscreva no canal, beleza? Forte abraço a todos e a gente se vê na nossa próxima aula. Tchau, tchau!